Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a invasão ucraniana do Oblast russo de Kursk e do porquê a ameaça russa de emprego de armas nucleares deve ser levado muito a sério. Neste domingo, 11 de agosto, a invasão ucraniana do Oblast de Kursk entrou no seu 6º dia. Como eu disse em um vídeo recente aqui no canal, não é a primeira vez em que forças ucranianas invadem a Rússia, com outras 3 incursões ocorrendo desde o início da invasão russa, direcionadas contra Briansk e Belgorod. No entanto, a incursão que está decorrendo agora em Kursk tem características muito distintas, começando pelas forças envolvidas no assalto. Nas 3 incursões anteriores, a força de ataque era composta, na sua maioria, por russos anti-Putin, organizados em unidades semi-autônomas, como a Legião Liberdade da Rússia e o Corpo de Voluntários Russos. Entre 2023 e o início de 2024, esses e outros grupos formados por russos, chechenos, georgianos e poloneses, equipados, armados e muito provavelmente assessorados pelos ucranianos, lançaram pequenos e breves assaltos que, regra geral, não se estenderam por mais do que alguns poucos dias, com pouco ou nenhum resultado estratégico duradouro. Basicamente, o objetivo daqueles assaltos foi o de irritar os russos, obrigando-os a desviar para aquelas regiões recursos e tropas que estavam destacados em outros setores da linha de frente. Mas no assalto ucraniano contra Kursk, que foi lançado na passada terça-feira, 5 de agosto, há algumas diferenças importantes, começando justamente pelas forças envolvidas no ataque. Pelas imagens, sabemos que há unidades compostas por estrangeiros, como georgianos, poloneses e inclusive russos. Mas, ao menos pela observação das imagens e vídeos, não parecem ser a maioria, indicando que, bem ao contrário do que aconteceu nas 3 incursões anteriores, a atual contra Kursk está sendo liderada por unidades ucranianas, armadas e equipadas com armas e veículos ocidentais avançados, como o Stryker norte-americano. Outro detalhe que diferencia esse assalto dos outros anteriores é a duração, com o ataque atual completando 6 dias neste domingo, 11 de agosto, bem como a dificuldade da Rússia em expulsar as forças ucranianas que entraram em Kursk. Nos 3 assaltos anteriores, ao 6º dia, as forças de invasão já tinham recuado ou estavam em vias de recuar, com a Rússia sempre demonstrando muita agilidade e força na resposta. No entanto, aquilo que estamos vendo agora em Kursk são colunas russas de reforço sendo atacadas e destruídas, com mais de 100 de soldados russos tendo já se rendido, e com a força ucraniana consolidando seus ganhos em algumas aldeias próximas da fronteira. Isso então significa que o objetivo da Ucrânia com esse assalto contra Kursk é mesmo de conquistar território russo? Muito provavelmente não, até porque é sempre importante lembrar que a Ucrânia, neste momento, não tem capacidade operacional para invadir e defender conquistas territoriais dentro da Rússia, quando a sua maior preocupação é uma invasão que se estende por quase 1.200 quilômetros de frentes ativas no interior da Ucrânia. A razão para a invasão de Kursk muito provavelmente é a mesma que levou às 3 incursões anteriores em Briansk e Belgorod: irritar a Rússia e obrigar Putin a enfraquecer outros setores, retirando forças e enviando-as para conter essa invasão. Quando observamos o mapa, vemos que a incursão em Kursk é bastante próxima da frente aberta pela Rússia no norte de Kharkiv, o que significa que um dos seus objetivos parece ser atrair para Kursk uma parte das forças russas que neste momento estão invadindo o norte de Kharkiv, o que daria a Kiev ao menos uma chance maior para extinguir aquela frente. Mas, mesmo sem o objetivo de anexar territórios, a Rússia está com claras dificuldades para expulsar os ucranianos, fazendo ganhar força uma antiga e já bem habitual ameaça russa: o emprego de armas nucleares. Como eu disse em outros vídeos aqui no canal, a Rússia, assim como outras grandes potências nucleares como Estados Unidos e China, possui uma política bem clara e restritiva de emprego de armas nucleares.
com a Constituição russa permitindo o uso desse tipo de arma apenas em 2 situações: em resposta a um ataque nuclear ou para impedir um ataque convencional com potencial de colocar em risco a integridade territorial da Rússia. Portanto, uma invasão como essa que a Ucrânia está realizando agora, se representar um risco real para a integridade territorial russa, pode servir como justificativa para um ataque nuclear contra o invasor, que neste caso é a Ucrânia. Como eu disse, o objetivo da Ucrânia não é o de anexar territórios dentro da Rússia. A Ucrânia não tem capacidade operacional para invadir e defender novas conquistas territoriais, quando a sua maior preocupação agora é expulsar um invasor do seu território. A Rússia sabe disso, e Putin está bem consciente de que o propósito da Ucrânia é apenas o de obrigá-lo a desviar recursos de outras frentes. No entanto, essa invasão ucraniana, se não for rapidamente contida e neutralizada, poderá servir para reforçar ainda mais as ameaças nucleares russas contra a Ucrânia. Uma arma nuclear, mesmo as táticas de muito baixo poder de destruição, são milhares de vezes mais poderosas do que a maior e mais letal bomba convencional que a Rússia já usou nesta guerra. O que significa que apenas um punhado de bombas nucleares táticas é capaz de destruir todas as bases e depósitos ucranianos cujas localizações são conhecidas. Se usadas de forma coordenada e eficaz, em menos de 1 hora, Putin é capaz de destruir grande parte da capacidade ucraniana. Mas, para fazer isso, ele precisa de um motivo muito forte, com a invasão ucraniana de Kursk podendo servir como a justificativa que tanto procura. Putin sabe que, ao fazer isso, ele perderá grande parte dos poucos aliados que tem, restando apenas os mais fanáticos, como é o caso do Irã, o ditador fantoche da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e, é claro, a Coreia do Norte, de Kim Jong-un. Mas a China, de Xi Jinping, que tem interesses comerciais gigantescos nos Estados Unidos, já deixou claro que não aceitará o emprego de armas nucleares na Ucrânia. Portanto, Putin sabe que para usar essas armas terá de ser em uma ação muito bem justificada e contra alvos realmente valiosos. Seria um ataque com repercussões ainda mais negativas para a Rússia a nível internacional, mas com o potencial de abrir as portas para uma rápida e decisiva vitória naquela guerra. Por isso, a ameaça russa de uso de armas nucleares está ganhando ainda mais força desde o início da invasão ucraniana de Kursk. Uma ameaça que, por tudo aquilo que pode oferecer à Rússia, não pode ser ignorada.